Queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, nós estamos finalizando o terceiro trimestre de 2020. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 13, onde nós iremos estudar sobre a vigilância conserva pura a igreja. Durante este trimestre, nós estudamos, segundo o tema, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Foi um trimestre de grandes ensinamentos. O objetivo desta lição fica bem claro, que é exortar a igreja quanto ao avivamento, quanto buscar a reconstrução, a restituição, o levantar-se diante de Deus, tomar uma decisão diante de Deus para buscar a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça e a sua restauração, porque estamos militando em um mundo que está perdido e a qualquer momento, de forma iminente, a igreja estará com o seu noivo, a igreja estará com o Senhor. Então, durante este trimestre, nós vimos Daniel, que é aquele que orava por um avivamento para o seu povo. Nós vimos sobre Zorobabel, que foi um daqueles e um dos primeiros que voltaram para a reconstrução do templo, que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira, porque Deus estava decidindo restaurar e também fazendo alusão à igreja do Senhor. Também vimos sobre Neemias, que vendo a situação do povo em Jerusalém, ficou amargurado, se consagrou, mas Deus colocou a mão nesta obra e abençoou Neemias e ele finalizou a reconstrução dos muros que estavam caídos. Vimos que nós devemos nos separar do mal para promovermos diante de Deus os frutos necessários daqueles que realmente são nascidos de novo, para que haja uma produção e um progresso da obra que Deus colocou na nossa mão. É preciso a separação do mal. Também que a desunião, que as oposições, que muitos são os embates e aquilo que se levanta contra o progresso da obra de Deus. Aprendemos que quando temos o discernimento espiritual, podemos enxergar o perigo iminente e nos protegermos em Deus para não pararmos de militar a boa milícia na presença do Senhor nosso Deus. Estudamos também sobre Esdras, o hábil escriba que trouxe a palavra de Deus de volta e fez com que o povo ficasse contrito diante do Senhor e decidisse obedecer ao Senhor, colocando de uma vez por todas e separando de uma vez por todas aquilo que era puro daquilo que era impuro. Foi um trimestre de muitas bênçãos, um trimestre em que Deus falou muito aos corações daqueles que decidiram ouvir a santa palavra de Deus. Estamos chegando ao final deste trimestre. E no final deste trimestre, o comentarista muda completamente o cenário. Mas tem um objetivo específico, sim. Porque essa lição vem propor o reavivamento, a renovação. Tomar uma decisão diante de Deus para servi-lo com alegria e estar de pé ante a iminente volta do Senhor. Então, nos preparamos, voltando para Deus, estamos de pé, fazendo a vontade de Deus. E agora, nesta última lição, que é a lição de número 13, nós iremos estudar sobre a vigilância e a oração. A vigilância conserva pura a igreja. O objetivo desta lição não é fazer uma exegese da parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. Não. Essa lição apenas se utiliza de uma parte dessa parábola para exemplificar o momento em que o noivo virá buscar a sua noiva. Todos conhecem essa passagem que é muito conhecida e pelos estudiosos é reconhecida como a parábola mais difícil das Sagradas Escrituras por ter algumas interpretações que é preciso uma decisão. Se é o momento do fim em que as 10 damas de honra são o Israel, aquele que desprezou a Deus, e o Israel que permaneceu conservado pelo Senhor, ou é a igreja. Para simplificar, trataremos as 10 virgens como o povo de Deus, aqueles que se preparam e aqueles que não se preparam, deixando de lado essas duas interpretações para que possamos facilitar esse estudo, tendo em vista que o objetivo desta lição é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar a vida de oração e de vigilância, pois o noivo está voltando. Então, não iremos fazer uma exegese da parábola de Mateus 25, mas iremos usar as figuras de meia-noite, as figuras de noite, as figuras de o grito de alerta do amigo do noivo, de que ele se aproxima, para entendermos que é já chegado o tempo.
em que a igreja se encontrará com o seu noivo, por isso devemos estar preparados. Meus caros irmãos, nesta lição em específico, nós estaremos estudando 5 tópicos. Esses tópicos respectivos são: primeiro tópico, meia-noite, o dia que já passou. Nosso segundo tópico, nós estaremos estudando sobre meia-noite, início de um novo dia. No terceiro tópico, nós estudaremos sobre meia-noite, a hora de trevas. No quarto tópico, nós estudaremos sobre meia-noite, a vinda do noivo. E no quinto e último tópico, nós estudaremos sobre o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Se você permanecer conosco até o final, nós iremos ver o que significa o sono daquelas que dormiram diante da situação, da espera do noivo, e no momento ouviram o grito do amigo do noivo que clamava dizendo: aí vem o esposo, aí vem o noivo. Peço que você esteja conosco até o final para nós analisarmos também e poderíamos até citar a questão da interpretação segundo a cultura do casamento judaico relacionado a Mateus capítulo 25. Antes de adentrarmos no contexto de Mateus, é importante frisar que o casamento judaico se dá normalmente por um contrato entre famílias. Algumas nações do Oriente ainda observam essa questão do contrato. E esse contrato era feito pelo o noivo e sua família e pela noiva e sua família. O dote era dado como uma garantia da situação financeira da noiva se por algum acaso acontecesse alguma coisa. Esse dote era entregue ao pai da noiva. Quando o pretendente, o noivo, a se casar, não tinha condições financeiras de dar dote em dinheiro, ele poderia trabalhar para a família da noiva, como fez Jacó para Labão. Ele poderia também guerrear as guerras do pai da noiva, como fez Davi com Saul. Mas normalmente se dava um dote, uma quantia em dinheiro. O noivo ia embora para, junto com seu pai, construir a casa onde ele e a sua noiva iriam morar. E ele só voltaria para buscar a sua noiva quando a casa estivesse pronta. A supervisão do pai era importante porque o jovem poderia deixar a casa meio faltando um interruptor, meio faltando alguma coisa, pela ansiedade de estar com a sua noiva. Então o pai supervisiona esse serviço que durará de 1 ano a 2 anos e ele vem buscar a sua noiva. E o momento em que ele vem buscar a sua noiva, para que seja um momento mais romântico e uma surpresa, ele virá em uma hora em que ele não diz. Ele poderá chegar às 9 da noite, às 23 horas, e ele não diz o horário que ele vai chegar, para que seja bem romântico e que a esposa esteja sempre em expectativa da chegada do seu noivo. Enquanto o jovem está preparando a casa, a noiva está com as suas damas de honra, aquelas que cuidam, como por exemplo, Batseba, que estava tomando banho. Ela não estava tomando banho sozinha, havia várias mulheres que davam banho nela, enquanto Davi avistou ela lá no seu palácio. Então tem várias pessoas cuidando dessa noiva. Ela não tira o véu da sua cabeça, porque no véu está também pendurado algumas moedas do dote que o noivo e a sua família deram ao pai dela. Então, como uma aliança, como uma garantia daquele contrato, hoje, que foi trocada, substituída pela aliança que está no nosso dedo, mas era um véu que era usado o tempo todo. Na hora de dormir, colocava o véu do lado, mas estava deitado, o véu estava ali do lado, enquanto as 10 damas de honra estavam cuidando dela. Acontece que no momento da chegada desse noivo, ele vem em um cortejo, sendo trazido em uma liteira nos ombros dos seus amigos e daqueles que irão participar da festa. Na frente, vai alguém acordando as pessoas daquela vila e daquela cidade, dizendo: aí vem um noivo, ou seja, vai acontecer um casamento. Um momento especial para a vila, para a aldeia e para a cidade vai acontecer. E ele sai batendo na porta de todos, até chegar na porta da noiva, onde todas apressadamente, que não deveriam ser pegas de surpresa, mas deveriam estar preparadas, na parábola são pegas de surpresa porque estão dormindo. E muitas delas não se preocuparam em comprar azeite porque não estavam nem aí e nem pensando na iminente volta
do noivo. E quando esse noivo chegava, a noiva era preparada, ou seja, era preparada em cima da liteira, porque ela já estava preparada. Em cima da liteira, ela tocava com sua mão no noivo, ou não tocavam, mas os dois iam juntos no caminho, até chegar na casa onde seria a festa e onde seria as núpcias desse casal. É aí onde só entraria nessas festas, que durariam 7 dias, aqueles que tivessem as vestes da festa e aqueles que tivessem também com lâmpadas para iluminar o seu caminho, porque só assim encontrariam o caminho de onde ficará a festa. Esse é um resumo de como se dá um casamento judaico, que tem muita alegria, muita dança, muita festa, muito romantismo. E é semelhante a isso que as Sagradas Escrituras, quando vão falar de Deus e o relacionamento com o seu povo, sempre falam de Deus, o marido, Israel, a esposa, Jesus, o noivo e a igreja, a sua noiva. Visto que Deus foi traído pela sua esposa Israel, que foi após os seus namorados cometendo idolatria com os outros deuses, o Senhor Deus foi após de um outro povo, e chamará amada aquela que não era amada, conforme Oséias diz no seu livro. E agora o Israel de Deus, composto também por judeus e também por gentios, todo aquele que crê no sacrifício de Cristo Jesus, agora espera o seu retorno, tendo ele sentado à direita do Pai, indo preparar lugar, e quando ele preparar lugar, ele voltará para buscar a sua noiva e o levará consigo mesmo, para que onde ele estiver, ou seja, nas núpcias, na festa, nas bodas do Cordeiro, ali a noiva esteja com ele também. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, em especial no capítulo 24, nós iniciaremos os sermões proféticos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão no templo, e quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos mostraram a estrutura do templo e perguntaram a Jesus: olha a estrutura do templo. Jesus disse: não vereis tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles perguntaram a Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus vai mostrar sinais, como por exemplo guerras, rumores de guerras, falsos cristos, nação contra nação. E isso tudo diz o nosso Senhor, que é o princípio das dores. Uma mulher grávida, como por exemplo, ela sentirá durante horas dores que vão se concentrando e vão aumentando até a dor maior. É isso que acontece nos dias de hoje, como por exemplo na natureza, como por exemplo também sinais dentro da igreja. Ao decorrer deste vídeo, aparecerá tanto cards aqui em cima, como também eu deixarei o link de vários vídeos na descrição. São vídeos deste canal que estão relacionados com este estudo, porque esse estudo desta última lição, deste terceiro trimestre, ele é tão vasto, que se nós formos nos detalhes de tudo aquilo que a lição propõe, nós iremos passar algumas horas aqui. Então, trataremos deste estudo de forma resumida, mas também indicando a você algum vídeo novo para que você possa estudar também um pouco mais aprofundado sobre este assunto. Os sermões proféticos, ele também fala da grande tribulação, e depois da grande tribulação ele fala sobre a vinda do Filho do Homem e começa a exortar sobre a vigilância. E nessa vigilância, e nessa exortação sobre as vigilâncias, ele começa a falar sobre a parábola dos 2 servos, a parábola sobre aqueles que servem e como eles devem servir até a volta do Senhor. E ele entra em Mateus 25 sobre a parábola das 10 virgens, sobre aqueles que se precaveram e se conservaram em Cristo e aqueles que não se preocuparam em se conservar no Senhor, e aí eles tiveram que sentir a ira do nosso Deus. Ele continua sobre a parábola dos talentos, sobre nós produzirmos aqui para Deus, segundo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, sobre a vida eterna e o castigo eterno, ainda no capítulo 25 de Mateus. Então temos um contexto aqui em Mateus, que é um contexto escatológico, é um contexto da parousia, da vinda visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 25 nós não temos ali a noiva presente. Em alguns escritos antigos, algumas pessoas querem colocar a noiva no versículo 1, mas basicamente a noiva não está aqui. É claro que dentro do contexto da hora do casamento é necessário que a noiva exista e ela está presente. Porém no texto não conseguimos ver
a noiva apenas as virgens, as damas de honra, ou seja, aquelas que irão acompanhar também até as núpcias do noivo com a noiva. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A noiva é a última a ser convocada e chamada para beber desta água. E ela será a primeira arrebatada. E aquela que desprezou a comunhão com o Deus Todo-Poderoso, que foi a primeira eleita e escolhida, ela será a última na parousia, na vinda visível do nosso Senhor, onde se envergonhará e cumprir-se-á a palavra que diz: e todo Israel será salvo, falando dos remanescentes, ou daqueles que perseveraram, ou seja, das 5 virgens prudentes. Nosso primeiro tópico, meia-noite, o dia que já passou. Nesse tópico nós iremos ler Mateus 25, versículo 6, que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Todos sabem que Deus determinou para Israel um tempo de disciplina, com o objetivo, segundo Daniel capítulo 9, de purificar Israel, de tirar a transgressão de Israel, de forjar em Israel um novo povo para Deus, um povo decidido a servir ao Senhor em santificação. E essas 70 semanas de Daniel, que são exemplificadas aqui por um tempo em que Deus passaria tratando de Israel para purificar Israel, foi parado, estacionado na 69ª, prestes a finalizar a última semana, o último ano dessa semana para Israel e para purificar Israel. Abriu-se aquilo que a palavra de Deus chama de o ano aceitável do Senhor. Isso se abriu com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua primeira pregação na sinagoga em Cafarnaum, ele leu Isaías 61, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele para evangelizar, curar, salvar, libertar e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Logo após o ano aceitável seria a vingança do nosso Deus, mas Jesus veio em carne para anunciar esse ano aceitável do Senhor. A era da igreja, a dispensação da graça, o tempo dos gentios. Em Lucas 21 e o versículo 24, o texto diz: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. É aquilo que Paulo, em Romanos, exemplifica como que Israel sendo uma árvore, e parte de Israel pecou, e esses galhos que pecou, Deus cortou e lançou fora, e enxertou neles, para completar esse plano, galhos de uma árvore diferente, que seria o zambujeiro bravo, que seria os gentios. Então Deus abriu o leque da salvação, do plano que se iniciou em Israel. Deus saberia de tudo isso que ia acontecer, e o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas, foi em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse em João 8 que Abraão exultou por ver o seu dia e viu e se alegrou. O dia do cumprimento em que, quando o Senhor Jesus fosse levantado, todos atrairiam a ele. E pessoas de todas as nações foram, são e serão salvas pela loucura do Evangelho para alguns que não absorvem essa mensagem e não creem nessa boa nova de salvação. Veja o que diz em Romanos capítulo 11 e o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando essa plenitude, ou seja, aqueles que pela presciência de Deus, o Senhor sabe quem serão salvos, quando todo esse grupo de pessoas que, juntando com o Israel também, que se converte ao Senhor Jesus Cristo, se torna o Israel de Deus, ou o novo Israel de Deus, quando se completar esse tempo, quando chegar à meia-noite, aí sim, veja como corresponde a Israel, aí sim o noivo virá também para finalizar a última semana para purificar Israel e cumprir-se-á aquilo que também diz aqui em Romanos 11, e todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó todas as impiedades.
Então o objetivo de Deus é purificar Israel. E nesse período da grande tribulação, em que a noiva, que não está em Mateus 25, já desapareceu, ou seja, já foi com o noivo, existem aquelas atrasadas, em que o sono atrasou elas. E as atrasadas, algumas se prepararam e ainda chegaram. E outras que não estavam preparadas e não tinham nem reservas para isso, tiveram que sentir as angústias e o ranger de dentes de estarem nas partes inferiores. Então, esse ensinamento que finaliza este trimestre nos traz uma exortação da iminente volta do noivo para salvar a sua igreja e também para purificar o Israel, converter o Israel e também trazer o Israel para essa comunhão e para essa herança que Deus há tanto tempo já havia falado. Então, neste primeiro tópico, à meia-noite, o dia já passou, significa que o tempo dos gentios, ou a era da igreja, já está finalizando. Por isso que ele diz meia-noite, o dia já passou. E esse dia finaliza a dispensação em que Deus, pela pregação do Evangelho, trouxe a mensagem iniciada por João Batista, depois Jesus, depois o apóstolo Pedro, e aí toda a igreja: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a mensagem do arauto que prega a Bíblia Sagrada. Ele prega arrependimento, conserto diante de Deus, preparação no sentido de santificação, porque o noivo está chegando. O nosso Senhor está voltando para buscar aqueles que são seus. Não aqueles apenas que conservam em si uma religiosidade apenas de aparência, mas aqueles que conservam uma comunhão com o Espírito Santo, cujas suas lâmpadas estão acesas pela iluminação do Espírito Santo, mostrando-lhes o caminho e se purificando deste mundo que está perdido. No nosso segundo tópico, nós estudaremos sobre meia-noite, início de um novo dia. É o clímax do desenrolar do livro que o Senhor Jesus recebeu da mão do Todo-Poderoso, daquele que vive para todo sempre. Coisas novas virão nesse momento. Quando o Senhor Jesus Cristo, no seu dia, no dia de Jesus Cristo, se encontrar com sua noiva, o outro dia será um novo dia. É um dia do Cristo casado com sua noiva. É um dia de glória, é um dia de bênção. E aqueles que permaneceram irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo poderão desfrutar dessa grande alegria, dessa grande paz, desse grande gozo de estar com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 14, ele diz: como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Será um novo dia, um dia em que aqueles que, na expectativa de se encontrar com o Senhor, se purificam neste mundo e fazem também a vontade de Deus neste mundo. E cumpre a verdadeira religião, que não é apenas aquela que é aparente, ou que frequenta alguns momentos de liturgia, mas é separar-se da corrupção do mundo e ajudar aqueles que necessitam, fazer aos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. E essa religião é a religião dos piedosos, daqueles que andam na presença de Deus e que exultam e desejam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o mundo está gemendo e nós iremos falar disso um pouco mais na frente. Quando a igreja do Senhor estiver com o seu noivo, já neste outro dia, após ele vir buscar a sua noiva, anoitecerá para o mundo, virá a noite para aqueles que desprezaram a mensagem e a palavra do Senhor, como diz Isaías no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Como diz Paulo em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, que não foi dos sábios, dos príncipes, nem dos poderosos, mas Deus deu a revelação aos pequenos, aqueles que para muitos são inúteis, aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. Na Bíblia Sagrada existe uma linguagem que é chamada cálice, o cálice do Senhor, que seria a paciência do Senhor sobre aqueles que atingem a sua santidade, que prevaricam, que envergonham o seu nome. E quando esse cálice ele é cheio, a indignação, o peso, a sentença de Deus cai sobre essa nação, cai sobre esta pessoa e cai sobre o mundo.
E isso ao longo das Sagradas Escrituras foi para Israel. Quando o cálice de Canaã encheu, como por exemplo, Deus libertou os hebreus do Egito para serem usados por Deus como cálice e destruir Canaã. Quando o cálice de Israel, porque Israel se desviou na terra que mana leite e mel, encheu, Deus usou a Babilônia como ira contra Israel. Quando o cálice da Babilônia encheu, Deus usa Ciro e a Pérsia contra a Babilônia, e assim sucessivamente. Ou seja, a paciência de Deus, desejando que os homens se convertam e se voltem para Ele, faz com que Ele vá deixando com que a iniquidade chegue até o nível de a paciência de Deus fazer com que Ele decida agir. E quando a noiva estiver com o noivo, cumprir-se-á o cálice da ira de Deus, que tem por principal característica a mensagem do juízo de Deus, do grande dia do Senhor, exortação a todas as nações a que se convertam, exortação a Israel a que volte para o Senhor e promessa para os fiéis. O grande dia do Senhor tem essas características. E a grande tribulação é apenas o clímax desse grande dia do Senhor, que Deus vem trazendo, vem disciplinando, vem castigando, vem fazendo com que as nações decidam se aproximar mais de Deus através da loucura da pregação do Evangelho. O Pai disse ao Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E Deus irá juntar isso, segundo Apocalipse 17:17, que Deus pôs no coração das nações em entregar o poder ao anticristo para que se cumpram as palavras de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, após arrebatar a sua noiva, a sua igreja, assim nós cremos os pré-tribulacionistas, o Senhor virá com o seu cálice, a ira de Deus, virá nesse momento das angústias de Jacó para também resgatar e purificar o seu povo e livrá-los da ira futura lá no finalzinho, para que agora o Israel possa contemplar aquele a quem eles o transpassaram. Apocalipse 6, 16 e 17, o texto diz: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Muitos hoje zombam do Senhor, e o Senhor se rirá ou zombará daqueles que são ímpios, que não têm paz, e acham que estão seguros porque eles confiam no seu poder, confiam no seu dinheiro. Mas aqueles que são pequenos, que são humildes de coração, que esperam na revelação do Senhor Jesus Cristo, que há de vir naquele último dia, a glória, a bênção, a presença, a comunhão, a união, poderão desfrutar de uma grande alegria. Mas o mundo será aterrorizado pelo grande El Shaddai, aquele que manifesta a assolação e a destruição contra aqueles que se levantam contra o nome do Deus Todo-Poderoso. No nosso terceiro tópico temos meia-noite, a hora de trevas. Eu lembro-me quando o Senhor Jesus Cristo, no seu momento de trevas em particular, lá no Getsemane, a corte, juntamente com Judas, vieram para prendê-lo. Em Lucas 22:53, o Senhor Jesus Cristo disse: estive todos os dias no templo, pregando e ensinando, e vocês não me prenderam? Mas agora é assim, porque esta é a hora e o poder das trevas. E foi nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo disse: vamos, porque o príncipe deste mundo já se aproxima e eu não tenho nenhuma parte com ele, nem ele comigo. Enquanto estamos no momento de trevas, no momento sombrio, no momento em que o mundo geme, no momento em que o sofrimento só acelera a cada dia mais, em que as dores de parto a cada dia se aceleram para a vinda do nosso Senhor, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, ele diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Talvez você já tenha percebido alguns cristãos ansiosos, preocupados, sofridos por causa do sofrimento do mundo e com medo de se perderem no meio do caminho. Se você procurar, muitas dessas pessoas elas não meditam nas Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada se tornou como um amuleto para levar à igreja, para levar ao templo, para levar ao culto. A comunhão diária com as Sagradas Escrituras fará com que uma mente saturada e cheia da palavra de Deus tenha consciência e a força relacionada à posição que o crente deve estar.
em detrimento a tudo o que acontece no mundo. É semelhante ao atalaia Abacuque, que vendo o mal que se aproxima, vendo que a dificuldade iria surgir e que muitos iriam morrer, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque sabia muito certo que quanto mais o mal se aproxima, mais ele também, os seus ossos tremeram de medo. Por quê? Porque ele via que após aquele mal que se aproxima, viria um que destruiria aquele que nos destrói. Segundo Abacuque 3, a partir do 16. Então Abacuque estava contemplando não só o mal que vinha de Nabucodonosor, mas contemplando o Deus que vinha saltando sobre os montes para dar força a Abacuque e àqueles que creem. E Abacuque disse: porque ele me fará andar sobre as minhas alturas. E é nesse sentido que Pedro está falando aqui, que temos que estar atento às palavras dos profetas, porque essa palavra nos ilumina em tempos de trevas, em lugar escuro, em tempos de escuridão, em que as pessoas ansiosas e com problemas mentais são aterrorizadas pelos seus próprios pensamentos. Sabe por quê? Porque não estão olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Nesse momento escuro de Jesus, nesse momento de trevas de Jesus Cristo, onde ele sofreu muito, até o eclipse aconteceu no momento da sua morte, esse momento de trevas está sobre toda a humanidade. A natureza geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, da conclusão da obra da salvação, porque a natureza está gemendo por tamanho sofrimento. O homem se destrói e destrói a natureza. A igreja, aqueles que temem ao Senhor, gemem também pela volta do nosso Senhor. E tem alguém que geme nos ajudando, que é o Espírito Santo, orando em nós e orando por nós. Vejamos o que diz Romanos capítulo 8, versículos 21 ao 23, depois o 26. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação. E não só ela, ou seja, caminha para um clímax. E não só ela, mas nós mesmos, Paulo está falando da igreja, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E da mesma maneira também, versículo 26, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Eu vou deixar no link alguns vídeos relacionados, como por exemplo o mundo vindouro, como por exemplo os sinais da volta de Cristo na igreja, como por exemplo qual é o objetivo do arrebatamento da igreja. São vídeos relacionados que vão lhe ajudar também a estudar um pouco mais sobre esse assunto. São momentos difíceis, são momentos de trevas, são momentos em que nações inteiras com seus regimes fazem o povo sofrer, morrer de fome. Pessoas são executadas por causa de sua religião. Os cristãos, em algum momento, por permissão de Deus, são devastados de alguns lugares. As pessoas querem extinguir Jesus Cristo de dentro de suas nações, não querem ouvir a palavra da salvação, a palavra que rege para a vida eterna, e eles se enganam a cada dia mais em suas religiões. Dentro da igreja nós temos os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos doutores, temos a apostasia, muitas pessoas estão deixando a fé, se afastando do Senhor, tudo por conta desse sofrimento, tudo por conta dessas aflições, desse gemer pela expectativa, desejando que logo aconteça aquilo que nós estamos esperando, que a mulher que sofre as dores de parto gere logo esta criança, porque as dores são imensas, que a vida da igreja seja conservada na presença do Senhor, esperando a Cristo. Nós estamos aqui gemendo de sofrimento, mas esperando ao Senhor. Mas haverá um momento em que o noivo arrebatará e levará a sua noiva para consigo. E aí sim, aqueles que creem no Senhor estarão bem guardados. Porém, aqueles que ficarem, aqueles que permanecerem em desobediência, não se sujeitando, porque segundo Romanos capítulo 1, a revelação geral de Deus ela é manifesta. Mas muitos, tendo o conhecimento de Deus, não fizeram caso desse conhecimento. E Deus os entregou aos seus próprios pensamentos. Então, ninguém vai ficar com desculpa, segundo Romanos 2 primeiro.
És indesculpável quando julgas, ou seja, Deus deixará todos os homens pela sua revelação para todos, porque a ciência de Deus encherá o mundo, todos saberão que Jesus Cristo é o Salvador, todos ouvirão. E o Senhor Jesus Cristo disse, quando este evangelho for pregado a todo o mundo, a todas as nações, então virá o fim. Aquilo que é a expectativa daqueles que gemem pelo sofrimento acontecerá. E é o que? O Senhor Jesus Cristo voltará para concluir a obra da salvação. Na sua parousia, na sua visível aparição, ele trará salvação para os remanescentes e juízo para os infiéis. Isso é as características do grande dia do Senhor. Quarto tópico, meia-noite, a vinda do noivo. Neste quarto tópico, nós iremos ler Mateus, capítulo 25, versículo 10, que diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Desde já, se você não é inscrito no nosso canal, do meu lado esquerdo tem o ícone assinar canal. Você se inscreve no nosso canal, ativando o sino, porque ativando o sino você receberá os próximos vídeos, porque nós iniciaremos agora o quarto trimestre de 2020. E será um prazer estudar também este trimestre. Então se inscreve no nosso canal, não se esqueça de fazer isso. Chegará o noivo à meia-noite. O amigo do noivo veio anunciando a sua chegada. O amigo do noivo, nos tempos de Cristo, anunciando a sua vinda terrena, física, a sua encarnação, foi João Batista. A pregação de João Batista era arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino dos céus. Jesus Cristo veio instaurar o seu reino através da militância da igreja, através da sua mensagem, da sua morte, da sua ressurreição, a ascensão e a descida e inauguração da igreja, que foi em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. A mensagem de João Batista era a mensagem de arrependimento. O Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e os anjos que ficaram embaixo disseram que ele há de vir assim como foi. E agora aqui na terra nós somos os amigos do noivo. A própria Bíblia Sagrada diz que nós somos os amigos. O Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 14, ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, ele diz, ide por todo o mundo, ensinai, ou seja, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Então, existe uma obra a ser realizada. Essa obrigação que Paulo chama em 1 Coríntios 9,16. A igreja vai, em Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. A igreja milita a pregação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dizendo que Deus amou o mundo e prova o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. E aqui na terra, a igreja está em processo de santificação, permanece salva em Cristo. Muitos que são iluminados pela verdade, eles apostatam dessa verdade, negam de forma veemente, decidida em sua vida não andar segundo a verdade, então eles vão após o seu caminho. Mas a igreja ela não desiste. A igreja que possui vasos de ouro, vasos de barro, vasos de prata, uns para honra, outros, porém, para desonra, ela não desiste de ensinar as Sagradas Escrituras para moldar esses vasos à medida que o Senhor quer e na altura da prateleira que o Senhor quer colocar. Então a igreja está aqui batalhando. A igreja está caminhando e o inferno colocando suas portas e suas barreiras não consegue parar a igreja, pois Jesus Cristo disse, a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecem contra ela. À meia-noite, quando o esposo em sua liteira se aproximar da casa da sua noiva, o amigo do noivo já bateu lá. Para aquelas e para aqueles que estão esperando o Senhor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então, o momento de se encontrar com o esposo, há uma preparação anterior. Porque ele diz para sair a se encontrar com o esposo, mas o texto diz, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Em Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Laodiceia,
No versículo 8, o texto diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, oportunidade de comunhão com Deus, transformada muitas vezes apenas em bênçãos materiais, ferindo o texto bíblico. Mas o Senhor da igreja está falando para a igreja: pus diante de ti uma porta aberta. Na cultura do povo de Israel, numa casa simples, a porta nunca estaria fechada durante o dia. Se alguém passasse de frente a uma casa pequena e simples, que havia apenas uma candeia, uma lâmpada nesta casa, e visse a porta fechada, significaria que não há ninguém na casa. Porém, a oportunidade da casa de Jesus sempre está aberta durante o dia. Quando vem a noite, quando a noiva ou a esposa entrar com seu esposo, aí a porta será fechada. E muitos estão se enganando com próprias doutrinas errôneas, né? Vou me preparar quando estiver perto, ou no momento de minha morte, eu me aproximarei de Deus. Não. Devemos decidir agradar aquele que nos alistou para esse exército e para essa batalha. E esse alegrar a Deus é fazer a vontade de Deus. Os nossos planos, projetos e sonhos, eles ficam em segundo plano. Primeiro é o plano de Deus. E se dentro deste plano de Deus, os nossos desejos, sonhos e aquilo que nós queremos realizar para a nossa vida estiver dentro desse plano, pode ter certeza que o Senhor nosso Deus é fiel para também cumprir o desejo do nosso coração. A porta se fechará e aqueles que estiveram preparados, que estarão preparados em uma vida de santificação diante do Senhor, não amando este mundo, mas antes entregando-se de espírito, alma e corpo ao Senhor, em um sacrifício vivo, racional, poderá desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável que vem da parte do nosso Senhor. Meus irmãos, no nosso quinto e último tópico, nós iremos estudar sobre o clamor da meia-noite, um brado de alerta. E neste tópico, que eu já quero pedir para você deixar o like também e não se esquecer de deixar o seu comentário. Nesse último tópico, nós iremos falar sobre o sono espiritual. Nós vemos que na parábola das 10 virgens, quando o noivo está decidido se aproximar da sua noiva para as núpcias, antes disso, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Vejamos o que diz o versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando eu leio isso, a minha mente remonta aos primeiros cristãos pela iminente volta do Senhor naquele mesmo período. Porque essa era a vontade do Senhor, não havia nada errado. A vontade do Senhor Jesus é que houvesse no coração dos crentes a iminente volta. Por isso que eles venderam tudo o que eles tinham e viviam em uma comunidade. Por isso que foi preciso o apóstolo Paulo conseguir uma oferta para os pobres irmãos de Jerusalém que haviam vendido tudo. É por isso que muitos crentes estavam tristes porque achavam que os irmãos que morriam estavam morrendo sem o Senhor, porque o Senhor não aparecia para eles. E aí é onde Paulo vai explicar sobre a questão da ressurreição e da transformação para se encontrar com o Senhor nosso Deus. Isso significa dizer que, segundo a palavra do Senhor, é necessário constantemente um despertar do Espírito Santo para cada um de nós, para que nós não venhamos a dormir. A igreja que não tem a palavra de Deus, ela chega a dormir. A igreja que não tem a exortação das Sagradas Escrituras, ela chega a dormir. Se você abrir a Bíblia Sagrada para pregar em uma igreja sobre a volta de Jesus Cristo, é bem provável que algumas pessoas se levantem e vão embora. Porque o paliativo de sentir alguma coisa ou apenas de pedir uma bênção material a Deus, essa teologia liberal que está destruindo muitas pessoas e deixando de lado a ortodoxia das Sagradas Escrituras, que ela explica a própria Bíblia, que ela é o nosso guia, está fazendo com que muitas pessoas tirem o alvo de Cristo. E muitos estão deixando de lado a pregação da volta do Senhor, a pregação de se arrepender e voltar para Deus, a pregação de consagrar a sua vida para o Senhor e que Deus está no controle e Ele quer que nós venhamos a fazer essa vontade de militar essa boa milícia aqui nesta terra. Mas muitos estão fugindo deste evangelho porque acha difícil, porque constrange a santificação, porque traz ao coração
a decisão de renúncia deste mundo para viver a vontade de Deus, e muitos estão fugindo disso. E esse pode ser o sono espiritual, a falta da palavra, a falta de olhar para a lâmpada e fazer com que a lâmpada lhe mantenha vivo, lhe mantenha acordado e tardando o esposo. E Pedro vai explicar muito bem que muitos xingam a volta do Senhor Jesus Cristo, dizendo, olha aí, ele está demorando, né? Ele vai vir ainda, será que ele vai vir? Mas Pedro explica e diz que é a longanimidade dele, isso é o amor dele. Jesus Cristo não está demorando a voltar, mas o amor de Deus faz com que ele espere a decisão dos homens em se converter. E a propagação do Evangelho ganha ainda mais destaque e mais alcance, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. E o próprio Evangelho de Mateus, na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, limitou essa longanimidade dizendo, e quando o Evangelho for pregado em todas as nações, aí sim virá o fim. E quanto a nós, a igreja, temos que lutar contra esse tosquenejar. Há momentos que os nossos olhos querem as pálpebras baterem e a cabeça baixar, mas nós não podemos. Temos que levantar a nossa cabeça e nos colocarmos diante do nosso general para pregar o Evangelho da salvação. Jesus Cristo salva, liberta, cura. Jesus Cristo ainda reveste de poder o seu povo. Somos batizados na sua morte, nas águas, e também o batismo no Espírito Santo. O Espírito ainda está se movendo, está agindo sobre a terra, mas num dado momento, o poder do Espírito, através da igreja, sairá com o arrebatamento. O Espírito que é eterno, está em todos os lugares, nunca sairá de lugar algum. Mas a ação da igreja, que impere a manifestação plena do governo do anticristo, ela sairá, aí o mundo estará nesta grande angústia, grande tribulação e grande tristeza. Enquanto muitos estão no sono da desobediência, enquanto muitos estão no sono da preguiça, enquanto muitos estão no sono de não mais pregar este evangelho, mas se utilizar da Bíblia para pregar um evangelho diferenciado, um evangelho sem exegese, um evangelho sem contexto, um evangelho que usa a Bíblia apenas para ler, mas um evangelho que tem como alvo agora satisfazer o desejo das pessoas. Porque isso muitas vezes pode trazer até um benefício para aquele que anuncia. Mas quem é o amigo do noivo, aquele que é João Batista, aquele que tem o Espírito que estava sobre os apóstolos, o Espírito de Deus, ele está gemendo pela expectativa da manifestação de Jesus e ele vai pregar o Evangelho da salvação. Esses que dormem, convencidos de que Deus os levará para a glória, não convertidos, mas convencidos, porque o Espírito Santo nos limpa, nos regenera, e nós também precisamos, de forma progressiva, buscar essa santificação. Nós fomos santos pelo sacrifício de Cristo, somos santos de forma progressiva pelo trabalhar do Espírito Santo e seremos quando o nosso corpo for transformado e sermos arrebatados e estarmos com o Senhor. Aqueles que dormem, aqueles que vivem o evangelho da mentira, aqueles que vivem o evangelho da falsa prosperidade, aqueles que vivem um evangelho que não precisa constranger as pessoas para a santificação, para glorificar apenas ao Senhor, mas o evangelho que cultua as personalidades, o evangelho de Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, mas nenhum era de Cristo. Ou seja, as pessoas estavam colocando para si os seus doutores e os seus mestres e esquecendo da comunhão com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que acontecerá com essas pessoas que tosquenejam e dormem e não têm mais disposição em buscar o azeite para as suas vasilhas? Olha só o que diz em Mateus 25, 11, 12 e 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, as outras são as que não têm azeite em suas vasilhas. Dormiram tanto que perderam o azeite. Senhor, Senhor, abre-nos a porta já foi fechada, o dia já acabou, a noite chegou, o noivo está com sua noiva nas suas núpcias e ainda tem gente batendo na porta, deixe-nos entrar. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Deus não conhece quem não está com ele. Deus só conhece aquele que tem comunhão com ele, ou seja, reconhece. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem
há de vir. A lição de hoje ela vem com a exortação para nós vigiarmos quanto à volta do nosso Senhor. Desde o início do trimestre estamos pregando sobre orar para um avivamento, buscar a reconstrução, nos levantarmos diante dos sofrimentos do mundo, consagrarmos a nossa vida fazendo a obra de Deus, não descendo do muro da reconstrução, porque estamos fazendo uma grande obra, mas devemos vigiar porque Ele vai voltar. Por mais que alguns que estão me vendo neste momento, não estão nem mais meditando e nem pensando nisso, Jesus vai voltar. Não para buscar apenas evangélicos ou religiosos, não, mas para buscar aqueles que têm comunhão com Ele. Aqueles que nasceram de fato de novo, que foram regenerados, que andam na presença de Deus e que não apenas vão aonde está uma presença, mas que andam fazendo a vontade de Deus, não amando este mundo, porque aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo está em trevas e jaz do maligno, mas nós temos a mente de Cristo e andamos segundo a vontade de Deus, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que é a nossa redenção. E aí onde o Senhor Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Isso cumprir-se-á, e enquanto nós estamos aqui, o Evangelho deve ser o nosso alvo, primeiramente para aprender e cumprir, e depois para ensinar e pregar. As nossas duas grandes obrigações diante de Deus e do povo nesta vida é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Anunciar Jesus Cristo, anunciar a genuína palavra, ter coragem de deixar o evangelho fácil de lado e anunciar o evangelho do jugo suave de Cristo. O evangelho da luz que ilumina todo mundo. O evangelho daqueles que são amigos de Jesus, aqueles que cumprem e fazem a sua vontade. Do Deus que anda por entre os castiçais, o Deus que tem o controle das estrelas na sua mão, que são os pastores, do Senhor Jesus Cristo que abre os selos e cumprirá todo o plano de Deus para salvar a humanidade, resgatando os remanescentes e aqueles que creem, levando eles à glória, e aqueles que desprezaram o conhecimento de Deus e a comunhão com Deus e não confessaram o Senhor Jesus Cristo, Deus dará ordem aos seus anjos para lançarem essas pessoas no inferno, no Hades, no Geena, no Tártaro, no lago de fogo e enxofre, ou seja, ele concluirá os seus juízos sobre a igreja, o tribunal de Cristo, os seus galardões, e sobre as nações e sobre a humanidade, aqueles que desprezaram o Senhor. O fim vem. Esperemos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, durante este trimestre, nós estudamos sobre os princípios divinos em tempos de crise, como pôr em prática os princípios da palavra de Deus, não para nos sairmos de uma situação difícil, mas para suportarmos todas as aflições na presença de Deus. E o título e o tema deste trimestre era os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje ela veio com a exortação: a vigilância conserva pura a igreja. Aqueles que são vigilantes terão sempre o azeite, a comunhão consigo. As suas lâmpadas sempre estarão acesas. E quando o esposo vier, o caminho está iluminado para contemplar a face do nosso Senhor. Aí assim como Ele é, o veremos. E aqui nós queremos agradecer a você. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre este trimestre. Deixe o seu comentário sobre este trimestre. O que você achou sobre o trimestre? Você acompanhou todas as lições? Você esteve conosco durante este trimestre dos nossos vídeos? Deixe o seu comentário. Aproveite para compartilhar esses vídeos com os grupos da igreja, com seus amigos, com seus familiares. Foi uma lição abençoadora, uma lição de alerta, e os demais vídeos que estão na descrição e na tela final deste vídeo
lhe dará mais respaldo e mais subsídio para você se aprofundar um pouco mais sobre este assunto. E o meu desejo é que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, nos conserve irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e até ao dia de Cristo para nós. O meu desejo é que você entre o quarto trimestre ainda estudando sobre um assunto semelhante, porque trataremos sobre a questão do sofrimento no livro de Jó. Você entre com ousadia e com alegria e com desejo de aprender mais e mais da palavra de Deus para nos conservarmos puros na essência do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o meu desejo e a minha bênção nesse final de trimestre é a chamada bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com vós todos, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja vai dizer amém.